Você sabia que não existe ninguém carente? Tem muita gente que pensa que as pessoas são carentes. E alguém pode simplesmente matar a vida emocional de um filho, de uma filha, por imaginar que ela é carente. Assista esse vídeo, você vai gostar. Tá? E o terceiro perfil? O terceiro perfil, Que é a maioria da população. Isso é muito importante saber. Por que é bom a gente entender claramente esse perfil? Porque eles vão estar em todos os lugares. Todos. Porque eles são a maioria. Então nós precisamos entender, tanto o auditivo quanto os visuais, entender esse perfil muito bem para conseguir conviver com eles, porque eles são 70% da população em média. eu falo 60%, mas a maioria dos testes dá 70% da população. 65%, 67% da população. E por que isso é muito importante, como a minha amada aqui acabou de dizer? Porque se é a maioria da população, é com essa maioria que você se relaciona. Exatamente. Tá? E os estudos acadêmicos trouxeram um falso julgamento. Que se a pessoa fez o mesmo curso, vamos supor, administração, engenharia, né, pedagogia, medicina, porque a pessoa fez aquela capacitação, ela vai ser igual a outra. E não é. Por quê? Lembra que eu falei no começo? A motivação e as habilidades, as capacidades dessa pessoa vão ser completamente diferentes. Esses dois primeiros perfis eu costumo dizer que são os perfis que gostam do trabalho intelectual. Mas o perfil sinestésico, lembra? Sinestésico, tato, gustação, olfato. Esses três sentidos são sentidos o quê? Que você entra em contato físico com a pessoa. Você conhece aquela pessoa que para conversar com você ela fica te pegando, né? Te abraça, sempre tocando em você. Né? Por quê? Por causa do tato. O auditivo falou, ele já se comunicou. O visual, ele viu, já abraçou. Mas o sinestésico, ele precisa do toque. Ele precisa do cheiro. Ele precisa sentir o gosto. Então, quando você tem esse perfil do seu lado, vamos dizer profissionalmente, são aquelas pessoas o quê? Que gostam de fazer. Elas não gostam muito de pensar, de planejar, não. Elas querem fazer. O que tem para fazer? Elas se realizam fazendo. Fazendo. E detalhe, elas não se cansam com o trabalho repetitivo. Se todo dia ela tiver que fazer exatamente a mesma coisa, aquilo para ela é até uma segurança. Tá? Por quê? Porque ela sabe que ela vai fazer aquilo, ela já domina, né? Então para ela não é problema. E é o que? É aquela coisa literalmente operacional. Eu falo assim, esse perfil é o que carrega o mundo nas costas. Então tem que ser tratados muito bem. E qual o julgamento que às vezes o perfil visual ou auditivo faz com o sinestésico? Achar que são carentes porque eles gostam de toque. Ah, essa pessoa, professor, né? Tem o aluno, aquele aluno chega, abraça e fala, nossa, a criança é carente. Deve faltar carinho em casa. Não é, não tem nada a ver. Ou seja, ela precisa do modo tátil, ela precisa tocar, ela precisa abraçar a pessoa. Havia antigamente uma criação em que os pais não abraçavam os filhos, especialmente o pai. O pai, então, nem tocava nos filhos. Não é? E isso levou muita gente, às vezes, até a desenvolver um desequilíbrio nessa parte. Tá? Por quê? De não querer tocar as pessoas, ou então por causa de uma agressão física, né? A pessoa rejeita todo o contato físico. E quando a gente fala sobre o perfil sinestésico, nós estamos falando o quê? De pessoas que muitas vezes são emotivas. Eu costumo dizer que o perfil sinestésico é aquele perfil que esquenta, ferve e esfria em segundos. E curiosamente,
como eles têm essa questão tátil, essa questão da proximidade, eles têm uma percepção sensorial maior que o visual e que o auditivo. É aquela pessoa que, por exemplo, se ele chega num lugar onde as pessoas estão com frio, ela é capaz de tirar o sapato, a camisa, a blusa e entregar para aquela pessoa e ir embora. Por quê? Porque ela literalmente sente a necessidade do outro. E tem uma capacidade intuitiva muito grande. Aliás, esse perfil é o perfil onde você encontra os grandes vendedores da vida, é do perfil sinestésico. Então, eu já conversei com vários e eles dizem assim, olha, às vezes eu chego numa empresa, tem vários compradores. Ele olha nos compradores, ele sente o comprador, ele sabe de antemão quem vai comprar e quem não vai. Isso é o que é uma percepção do sinestésico. Por isso que é muito comum essas pessoas que são campeãs de vendas estarem o quê? Num ambiente de venda. Então são pessoas que gostam, pessoas que amam comer gustação. São ótimos chefes de cozinha porque cozinham e têm o prazer da comida. Tá? Depois nós vamos falar sobre excessos, né? Mas não hoje. Hoje nós estamos falando sobre essa característica incrível. Você vai na casa de um sinestésico, sempre tem um café, um chá, um bolo, um refresco, alguma coisa. Por quê? Alguma coisa vai ter para você. Ó. Se ele não te oferecer alguma coisa que você possa experimentar, degustar, você não foi. Até uma falta de educação. Né? Um visual, por exemplo, como ele às vezes despreza um pouco a necessidade literalmente física, você vai conversar com ele, às vezes ele não te oferece nem um copo d'água. E o auditivo, às vezes ele oferece para você um café. Sabe aquelas xicrinhas minúsculas, Ai, gente, de porcelana, chique? Tá? Porque na verdade ele não está a fim de te dar café. Ele quer que você elogie a xícara linda. Aquela xícara linda servir um café. que ela Mas se a está gente pode oferecendo. servir um café numa xícara muito bonita, por que não numa xícara bonita, né? A gente gosta de servir café assim. Isso aí foi maldade. Eu acho que quem inventou vestido de noiva com certeza foi uma auditiva, um auditivo. Né? Aquela pompa, aquela coisa toda chique, a ornamentação. Pôr a né? mesa, né? Colocar a mesa, né? Então, já o sinestésico, às vezes, ele é o seguinte, ele vai comer um lanche, ele senta na frente da televisão com um refrigerante na mão, o sanduíche no outro. No cantinho, no chão, põe no assim, chão. E tá ótimo. Esquece, às vezes, o copo no chão. Tá? Então, Geralmente são os que comem na frente da TV, que comem no sofá. Por que isso é interessante a gente saber? E isso aqui, em linhas gerais, já é alguma coisa para você. Isso um pouquinho, Mama. Isso que nós estamos passando para vocês é algo riquíssimo. Riquíssimo. Porque eu posso falar por experiência própria que antes de eu conhecer o meu amado, eu já sabia que eu era maravilhosa. Graças a Deus. Mas assim, eu não sabia tanto, né? Não sabia tanto de mim, brincadeiras à parte. Mas assim, eu consegui compreender muitas coisas a meu respeito, né? E na minha casa, meu filho é visual e minha filha é sinestésica. Então, nós tivemos muitos conflitos, né? Porque por não entender o outro. Por não entender o outro e por achar realmente que os dedos têm que ser todos iguais. E não são. Nem os nossos dedos são iguais, né? As pessoas também não serão iguais. Então, quando eu me conheci e quando eu conheci os perfis, o meu relacionamento com o meu filho, o meu relacionamento com a minha filha mudou da água para o vinho. Melhorou. Sabe o que significa mudar da água para o vinho? Significa que ocorreu um milagre. Ocorreu um milagre. E aí eu consegui aprender a falar
Lógico que ainda temos, né, as nossas questões, mas eu consigo falar a linguagem deles, porque no caso eu tenho conhecimento, eu sei como eles funcionam e que forma eu preciso falar para que eles entendam o que eu estou falando. Então, cabe a mim fazer a comunicação assertiva com eles, né? E graças a Deus tem funcionado bastante. E eu ensinei para eles. Então, eles também estão aprendendo e os nossos conflitos, assim, é zero hoje. É zero. Por quê? Porque além de me conhecer, eu conheci o outro. E a gente começa a colocar em prática, porque o conhecimento, ele não pode ser algo que você vai colocar dentro de uma caixa e guardar, porque o conhecimento não foi feito para guardar. Conhecimento foi feito para vivenciar, né? Todo dia aquilo ali. E como você vai vivenciando, você vai aprimorando, você vai melhorando, você vai amadurecendo, você vai entendendo melhor o outro, você começa a se colocar no lugar do outro, como o outro pode se sentir, e às vezes algo que é até importante para você, você acaba abrindo mão daquilo que pode ser tão importante para você em favor do outro, por saber a necessidade do outro naquele momento, coisa que só é capaz de acontecer a partir do momento que nós nos conhecemos e conhecemos o outro, né? A palavra do Senhor vai dizer que o povo perece, e ele não fala o povo em geral, mas ele fala o meu povo. Ele está referindo àqueles que já foram separados, que deveria ter conhecimento. E ele fala, o meu povo perece. O que é perecer? É sofrer. O meu povo sofre por falta de conhecimento. E o que nós estamos fazendo aqui hoje, meu amado? É passar para vocês um pouquinho de conhecimento. Porque o conhecimento, ele liberta, o conhecimento abre portas. E as portas que eu estou dizendo não são portas fora, são portas dentro. São portas dentro de nós. Quando nós nos conhecemos, nós abrimos portas que nós nem sabíamos que tinha dentro de nós. E podemos nos permitir ser curados, tratados, melhorados. E por isso nós estamos aqui jogando uma sementinha em vocês, preparando a terra para jogar uma sementinha, que são as sementes que curam. É evidente que a gente não pode jogar experiência em tão pouco tempo assim, e de tantas pessoas que já foram beneficiadas com esse trabalho. Mas nós queremos e nós vamos voltar a fazer outras lives para literalmente passar para vocês essas sementes que curam, né? Talvez até alguém pense assim, doutora Assis, o senhor teria esse livro aí? Tá, se você tiver interesse no livro, você escreve aí embaixo, pede, a gente passa o link para você adquire lá no... O meu também. E o dela também, tá? Por que isso? Olha, vou fechar dizendo sobre uma experiência que para mim chamou muita atenção. Uma pessoa uma vez me procurou e era aposentada por depressão. Uma mulher muito bem vista, muito bem posicionada, inteligente, formada, 40 anos de idade, um pouco menos talvez, aposentada por depressão. E curiosamente, ela era do perfil auditivo. E eu procurava algum trauma, alguma coisa que justificasse aquela depressão. Resumindo um pouco a história, ela passou a se conhecer e saber como ela funcionava. E os perfis auditivos
via de regra, eles têm uma veia artística ligada à arte. Então eu procurei pesquisar qual que era a veia artística daquela pessoa, porque às vezes você está procurando uma coisa que a pessoa teve de mal e às vezes não tem nada de mal, faltou o que era bom. E aí nós conseguimos pesquisar, né? E depois daquela pesquisa, que não demorou muito tempo, ela descobriu uma habilidade que ela tinha natural, que ela fazia isso dentro da própria casa dela. E ela acabou fazendo uma capacitação, investiu naquele campo profissional e sarou. Olha que coisa interessante. Não é que a pessoa tinha um trauma específico. Ela era frustrada porque ela não estava usando a habilidade natural dela. Então nós queremos passar essas questões para vocês, passar essas sementes, né, que vocês vão usar no seu dia a dia. Tá? É muito comum, às vezes, pais me procurarem falando sobre os filhos e, dependendo da idade, eu conheço a criança, né, trabalho lá, às vezes, 2, 3, 4 sessões com a criança, aí eu chamo o pai ou a mãe, normalmente a mãe, né? Eu chamo o pai ou a mãe e trabalho aquela criança através da mãe. O resultado é mais rápido, mais duradouro, por quê? Porque a mãe e o pai têm contato diário com a criança, e às vezes o terapeuta tem uma vez, 2 por semana. Então, depois que se descobriu o perfil funcional, você saber como você é, como você funciona, isso ajuda tremendamente. E eu gostaria, tá, que vocês utilizassem aqui o canal. Se você não se inscreveu, se inscreva, curta, comente. Mas o que eu gostaria mesmo de perguntar, pedir para você fazer, na verdade, que se você tem perguntas, questões, que você fala, puxa, mas então por que eu sou assim? Por que fulano é assim? Olha, aconteceu tal coisa, como é que eu acho nessa situação? Escreve aí embaixo, comenta, que nós vamos responder cada uma das perguntas que surgirem. Nós faremos isso com toda certeza, tá? Sem improviso. Nós vamos organizar para responder cada uma das questões, até porque, como eu disse, eu acredito que o conhecimento liberta, a verdade liberta, e o desejo do nosso coração, e eu creio que o propósito de Deus é que não só nós sejamos curados, mas todos vocês também. Deus abençoe a todos. Um grande abraço, sejam bem-vindos e em breve, até a próxima.